Love the Road, o quadro do Love the Problem que te conecta com o que está rolando mundo afora. Fala galera, tudo bem? Nesse Love the Road, trouxemos um pouquinho de algumas palestras, painéis e muito mais do que rolou na SG Rio, para quem não teve a oportunidade de assistir ou até queria ver de novo. No episódio de hoje, a gente juntou algumas entrevistas que fizemos que a gente entende que tem relação com conexões estratégicas. Então a gente conversou com a querida Marisa Paroli, que participou do painel OKRs e Dashboards, conectando estratégia à execução. Falamos também com a Priscila Chagas, com a palestra Product Operations e Gestão de Portfólio Lean. Como se conectam? Também entrevistamos Thiago Brand, que falou de design organizacionais versáteis com o modelo do Anfix. E falamos também com Alex Franco, que participou do painel Inovação versus Eficiência. Agilidade como catalisadora nessa equação. Então, bora lá ouvir o que rolou? Aproveita e se conecta com a gente na comunidade do Telegram e conta o que você achou desse episódio. Um beijo pra vocês. Fala, estamos aqui com Dona Diva, Mariana Zattaroli. Acabamos de sair de um fishbowl, não sei exatamente o que foi aquilo. Um painelzinho falando da importância de OKRs e Dashboard. E para quem não estava no SG Rio, a gente quer dar um gostinho do que foi esse painel. Então chamamos só a Diva, Marisa Paroli, para contar um pouquinho de como que foi. Eu sei que eles contaram um pouco sobre... A primeira pergunta foi sobre a importância dos OKRs para a estratégia. E aí, queria que você pudesse complementar para a gente o que você acha. Obrigada pelo convite, Andréia. Foi um painel da Kanbanize, verdade. Então, o Luan convidou a Nath da Kanbanize, eu e o JR, José Júnior, da T1, para participarmos juntos. E sim, a primeira pergunta foi sobre a importância de OKRs. E a gente falou um pouco de como esse instrumento é usado para dar visibilidade da estratégia, para contar a estratégia para as pessoas e ser um grande direcionador de priorização nos diversos níveis da organização. E depois a gente teve perguntas sobre KPIs, né? É verdade. Então, a diferença, né, de OKRs e KPIs, quando eu uso cada um... Isso não tem uma resposta única. Nada tem uma resposta única neste mundo, né? Mas nesse caso, eu contei um pouco como a gente na Bain Company tem trazido essa diferenciação e tem usado a OKRs muito como um instrumento de comunicação de estratégia, mas também de alinhamento de prioridade para um estado futuro diferente do atual, ou seja, quais são os objetivos que a empresa deveria declarar que são os objetivos que moverá aquela empresa para um estado diferente do que ela está hoje. São basicamente os elementos onde a gente não quer que as pessoas tenham dúvidas de que aquilo é prioritário. E vem muito com essa coisa da transição do estado atual. Até dei um exemplo lá sobre, faz sentido ter um OKR estratégico sobre compliance? Ao meu ver, não, porque a empresa tem que ser compliance para poder operar. A não ser que ela seja uma empresa que não era regulada e será regulada em breve, portanto, torna-se extremamente prioritário preparar essa organização para uma regulamentação que está vindo. Então, essa é uma mensagem de mudança de estado significativa que deveria direcionar a prioridade das pessoas, independentemente da natureza de trabalho. Então, é assim que a gente tenta trazer, e os KPIs tem muito de outras métricas que eu deveria acompanhar, mas que não necessariamente me ajudam a atingir esse estado futuro desejado. E até também sugeri as métricas do Fit for Purpose, que elas são bem classificadas ali, métricas de vaidade, métricas de saúde e tal, que podem ajudar a diferenciar um pouco esses conceitos, né? Muito bom. E aí, uma pergunta que me chamou muita atenção foi do querido Marden. Beijo, Marden, seu lindo. Que foi CTO lá na PagSeguro, quando a gente trabalhava lá. Eu não me lembro muito bem da pergunta, mas foi algo sobre... então se eu tô trabalhando numa entrega, num projeto que de repente está demorando muito para movimentar os ponteiros, será que o KR ainda faz sentido? Exato, foi a pergunta dele, né? Quando um KR, resultado-chave, depende de alguma atividade que habilita aquele resultado, alguma entrega que vai fazer com que aquele resultado comece a acontecer, e essa entrega ela é mais longa do que um trimestre ou um semestre, como é que faz? E aí também as pessoas trouxeram ali os pontos de vista, mas, de novo, na nossa recomendação ali da BEI, da que eu faço parte, o que a gente tende a falar é, neste ciclo não é um KR. Porque se a gente for usar objetivos e resultados-chave de uma maneira mais literal, eu vou medir no KR resultados. Então, o IP de um entregável é zero resultado, porque não está habilitado a ter resultado e está tudo bem. O problema é quando o OKR passa a ser o sistema de metas da organização, todo mundo tem que ter o seu, senão
tá fora do sistema, que aliás gera uma boa dispersão de foco, como a gente falou, e aí fica essa angústia de que todos têm que estar representados ou representadas no OKR, e portanto não ter OKR é uma falácia perante a sua avaliação ou a construção de um modelo de bônus. Aí de fato é um problema. Então, poxa, se eu estou trabalhando em algo que é importante, que tem correlação com a estratégia da organização, que vai habilitar um negócio, mas por um ciclo de 3 meses não está pronto, para mim eu não estou gerando resultado. Eu estou trabalhando em algo que vai gerar um resultado futuro. E deveria estar tudo bem. Isso não quer dizer que eu não estou trabalhando. Isso quer dizer que eu não tenho um KR agora. Então, para este ciclo, isso não... O que essa entrega habilita não é um KR. Amanhã, provavelmente, vai ser. Eu gostei muito do exemplo do prédio que você deu. Você pode falar, Brasil? Eu comentei uma discussão que uma vez eu tive a oportunidade de viver com uma pessoa de uma empresa que construía shoppings. E nessa discussão de como é que o KR seria desenvolvido naquele ambiente, construído e ser esse orientador de prioridade, a pessoa que cuidava da construção de shopping, ela questionou, ela falou, vocês estão ficando doidos, né? Como é que eu vou construir shopping em 3 meses? Como é que você está esperando que eu gere resultado nessa minha natureza de trabalho em 3 meses? Se aquilo que eu faço geralmente leva 5 anos. E aí a discussão que a gente colocou foi, olha, tem 2 caminhos. Ou a gente se questiona sobre essa premissa de que o shopping leva 5 anos, e abre parênteses, eu não sou especialista em shopping, não sei dizer as possibilidades de antecipar este tempo, mas talvez eu pudesse construir uma galeria. Talvez eu pudesse fazer dinheiro com uma parte desse terreno que não está sendo usado. Estou chutando. Com estacionamento? Eu não sei. Mas ou a gente habilita algum tipo de retorno, seja dinheiro ou não, resultado, em ciclos mais curtos do que os 5 anos, ou a resposta é não tem KR para você, pessoa que constrói, por 5 anos. Porque não há resultado. Não quer dizer que essa pessoa não está trabalhando, não quer dizer que ela não tem que fazer gestão da construção do shopping. Opa! Ela tem que fazer a gestão do projeto, construir o shopping, dessa iniciativa. Precisa entender risco, precisa olhar caminho crítico, tudo isso. Mas isso não é KR na sua essência. Muito bom. Muito obrigada, Zapa. Se o pessoal quiser conhecer mais sobre você ou também sobre o KR, o que você indica? Olha, eu tenho um site que a Thaís Alencar, que aliás está aqui, conhecê-la pessoalmente dessa vez, construiu com muito carinho para mim, chama marizaparoli.com, é um hub de conteúdo, tem links dos meus conteúdos espalhados, Love the Problem, Não Fazer Diferente, tudo isso. Agile Girls, Mulheres Agilistas, eu tô no LinkedIn, Mariana Zaparoli Martins, no Instagram, Mariana Zaparoli. Então, quem quiser acompanhar mais conteúdos, eu tô por ali. E desse tema em especial, o pessoal da Kanbanais também tem trabalhado bastante conteúdo e discussões a respeito, porque Kanbanais é uma ferramenta que também traz ali seus dashboards e pode auxiliar nesse processo. E também recomendo que procurem olhar também quem tiver dúvidas ou necessidades sobre esse tema aqui. Muito bom. Gratidão. Um beijo pra você. Beijo. Tchau. Então, fala galera, estamos hoje no segundo dia da SG Rio, nas palestras da tarde. Acabei de ver a palestra da dona Priscila. Priscila, para quem não te conhece, dona Pri, quem é você? Bom, eu sou Product Expert na Bain Company, estou trabalhando na consultoria. Estou há 18 anos no mercado de tecnologia, sou especialista em produto e vim para agilidade para ter o olhar de produto. Muito bom. E qual que era o tema da sua palestra? O tema da minha palestra era sobre Product Operations e suas intersecções com gestão de portfólio e agilidade. Muito bom. Muito interessante esse tema. Mas eu cheguei e você estava dando, de certa forma, uma premissa ali. O que você trouxe para a galera? As premissas que eu adotei para essa conversa foram muito ligadas aos números que suportam a adoção de Product Ops e de gestão de produto no Brasil. E dados os dados que a gente tem hoje, a gente tem uma concentração de gestão de produtos, de Product Managers, como a gente tem visto, muito mais focados no sudeste brasileiro, tá? Então, quando eu vou falar instanciar Product Operations nas empresas, eu preciso ter a ciência de que eu tô falando de sudeste, que a maioria das empresas ainda não vai ter a visão de Product Ops porque não tem gestão de produto. É isso aí. Tá bem que você deu essa premissa pra gente já setar expectativas, né? E se organizar. E deixa eu entender, se você pudesse resumir o que é Product Ops e principalmente quais os principais aprendizados que você queria dividir na sua palestra, quais são? Product Ops vem para trazer um olhar de produto para os processos atuais organizacionais. Então, esse olhar de produto, ele envolve muito a questão de cultura de experimentação, questão de padronização de ferramenta, muito olhar para discovery, né? Então, o Product Ops, ele tenta viabilizar essas coisas de uma forma melhor para deixar a vida das pessoas de produto mais fáceis.
O ponto que eu trago aqui da palestra é que, independente dessa área, olhar para isso, as pessoas acham que Product Ops vai ser a única área que vai resolver problemas dentro de uma organização. E dessa forma, a gente precisa ter um cuidado, porque a gente já tem uma experiência muito grande em agilidade, em gestão de portfólio, que fazem sistemas de gestão com bastante aprendizado que a gente teve ao longo dos últimos 20 anos, que estão sendo ignorados pelas pessoas que estão começando com Product Ops. E Product Ops é uma coisa legal, só que ela não vai resolver todos os problemas, assim como nada resolve todos os problemas. Então, a minha palestra, ela trouxe um pouco das interseções entre essas disciplinas, como elas podem trabalhar juntas, né? E o que a gente precisa fazer para que essas coisas funcionem. E ter um olhar de Product Ops muito mais para a disciplina e muito menos para uma área. E evitar criar áreas atrás de áreas para resolver coisas, porque isso só gera mais dependências, mais entropias organizacionais. Muito bom. E se você puder detalhar um pouquinho dessas interações, o que seria, na sua visão, ideal ou boas práticas para a gente interagir? Product Ops, agilidade de portfólio, o que você traria para a gente? Entre Product Ops e portfólio, eu tenho alguns pontos de colaboração bem importantes, que é em relação a gestão de iniciativa, visibilidade de roadmaps, métricas, resultados, que Product Ops pode trabalhar na parte de coletar essas métricas para fornecer isso para uma gestão de portfólio. Mas, por exemplo, o Product Ops não vai oferecer os ritos, não vai oferecer processo para você fazer gestão de iniciativa. Então, a gente tem esse ponto de colaboração onde o Product Ops pode fornecer informações para os sistemas de gestão de portfólio, para que o portfólio seja mais eficiente. No caso de agilidade, agilidade pode ajudar muito no design organizacional desses times, para que esses times possam entregar os produtos melhores, enquanto o Product Ops pode oferecer visão de jornadas, visão de cliente, para que a agilidade consiga fazer um bom trabalho. Então, percebe, André, é tudo complementar, né? A gente consegue complementar uma coisa com a outra. E pra gente encerrando aqui, pro pessoal te conhecer melhor, onde eles te acham, e também se eles quiserem aprender mais sobre Product Ops, onde eles podem buscar? Para aprender mais sobre Product Ops, eu indico a comunidade Product Operations Brasil, que uma amiga nossa tá lá na frente, agora a Thaís Ricolon. Pode procurar, eles são muito bons, eles têm aprendido bastante coisa. Eu usei bastante eles na época que eu tava lá no PicPay. E pra me achar, tem um link que é bit.ly/aprinchagas. E aí tem todos os meus links lá. Fica à vontade pra fuçar tudo. Muito bom, obrigada, viu, Fê? Beijo, gente. Beijo. Fala, galera, mais um pouquinho do SG Rio para vocês. Eu trouxe aqui, catei ali, lacei no meio do corredor o Thiago, que veio contar pra gente um pouquinho sobre o que ele falou aqui no SG Rio. Não vou dar spoiler. E, por favor, Thiago, conta pra gente primeiro, quem que é o Thiago? Não, primeiro eu vou falar que foi isso mesmo, Ana. Me lacei lá no meio da sala, falou, vem aqui, e cá estou. Mas eu sou o Thiago Brant, né, o fundador da Agilent, já no mundo ágil aí há uns 15 anos. Já rodei bastante, já fiz treinamento na K21 lá atrás. E hoje eu toco aí meu próprio negócio, represento o Management 3.0 no Brasil, o Agile People da Pia Maria e agora o Unfix do Jürgen, que foi exatamente o tema que eu trouxe aqui para SG Rio. Eu não sei vocês, gente, mas quando eu vi o Unfix pela primeira vez, acho que eu quero saber mais. Então, assim que eu vi que ia ter a palestra, eu falei, não, essa eu não posso perder. E pra mim, assim, óbvio, a gente sai com várias dúvidas, mas foi esclarecedor pelo menos ter essa visibilidade que você trouxe do que é. Mas, como nem todo mundo conseguiu assistir, você consegue contar pra gente um catadão, um resumão do que rolou? Até o nome da palestra, que é o Design de Organizações Ágeis, né? Então a ideia é a gente versáteis, não ágeis, né? Porque a versátil vai além do ágil, né? Ágil a gente pode ser, mas ter alinhamento, ter uma série de outras coisas e a adaptabilidade está dentro. Então ele nasceu como um modelo de design organizacional, mas o Jürgen, quem conhece ele sabe, né? Tá sempre estudando, conversando com Deus e o mundo, daí ele foi agregando novos elementos. Então hoje a gente vê mais como uma biblioteca de padrões, né? Padrões dentro de como gerir, né? Então como gerir as equipes, como trabalhar investimento, como trabalhar iniciativas, backlog. Então ele traz
diversos padrões que o mercado usa, e aí ele disponibiliza uma biblioteca ali para a gente escolher dentro de cada contexto o que mais se adequa, né? Então não tem nada ali que seja obrigatório ou recomendado. Tudo é recomendado, mas é recomendado escolher o que é melhor para o seu ambiente. Teve até uma coisa que você falou, né, que é o depende e não é obrigatório. Depende, tudo é opcional. Eu achei isso muito massa, porque existem outras abordagens que eu sinto aquela coisa bem prescritiva, assim, né? É assim, e se você não faz absolutamente assim, você não tá fazendo. E eu achei isso massa do Unfix, de ter essa flexibilidade para você poder se adaptar, de fato, funciona. Porque eu não sei você, mas eu já ouvi tanta gente que sai aí falando qualquer abordagem, qualquer metodologia, isso aqui é horrível. Aí fala, mas me conta como que você usou. O negócio é todo destrambelhado, você fala, pô, calma, não é assim. E eu queria, então, aproveitar e perguntar uma pergunta que rolou lá na palestra, que é, e como que implementa? De onde que eu começo? Até o slide que fala, né, o videozinho lá animado, depois quem tiver a oportunidade de ver um dia eu falando, mas ele não tem uma implementação, né? O Safe tem lá um roadmap de implementação do Safe, mas o Unfix não tem, né? Porque o ideal é você escolher dentro do seu cenário, escolher um movimento melhor para se fazer. Eu acho interessante, porque enquanto você falava lá dos modelos, dos frameworks, eu lembro muito do Scrum. Eu falo muito do Scrum, não que eu não goste, eu já fui muito do mundo Scrum, respeito pra caramba, acho sensacional, mas às vezes você vê um time lá brigando para fazer uma planning funcional, o PO se matando para escrever o backlog, priorizar o Scrum Master, mas aí chega uma hora que você percebe que o time está mais preocupado em fazer uma planning funcionar do que entender por que tudo aquilo começou. Então ninguém nem mais sabe por que a gente, né? Então às vezes você tem que voltar. Por que você escolheu usar Scrum? Às vezes o time nem sabe, ele está preocupado em fazer funcionar aquelas coisas. No Unfix é muito importante entender o porquê. Qual que é a dor, né? O que nesse momento está doendo e qual o remédio que a gente pode usar para aliviar. E às vezes o remédio que a gente gostaria de usar é muito amargo naquele momento. Então vamos escolher, igual com a nossa mãe, né? A gente pode tomar um mertiolate no machucado, ou ela, não, dá essa aspirininha rosinha aqui que é docinha, mas a gente escolhe um remédio que tem uma dor menor, né? Um impacto menor, mas um resultado maior. Então a gente começa dessa forma. Acho que é uma boa forma de falar sobre o Unfix. Bom, muito bom. Eu ainda tenho uma porrada de perguntas. Quero entender mais, aprender mais. E acredito que o pessoal que vai ouvir com certeza vai estar nesse mesmo lugar. Você pode falar pra gente, se a gente quiser saber mais do Thiago, mais de Unfix, mais do trabalho do Thiago, onde a gente acha essas informações? Tem o site da Agilers, né, o agilers.com.br, que tem artigos, coisas que eu escrevo. Agora, o Unfix, eu recomendaria ir no unfix.com mesmo, que é o site oficial. Todos esses padrões que eu comentei estão lá descritos bonitinho, né? O Jürgen escreve muito bem. Então, é o melhor lugar para escolher, para aprender, mas ainda está em inglês. Mas a gente, como eu comentei lá na palestra, dentro das próximas semanas deve sair o unfix.com.br. Que a minha ideia é que a gente tenha tudo disponível em português. E lá, inclusive, tem o Circle, que é tipo um Slack, mas é uma comunidade onde você pode discutir. A gente deve criar um canal Brasil lá dentro e baixar as cartas, tudo. E tem o programa de membros, né? Porque o Unfix Circle é gratuito, é o Community, mas você pode ter uns Community Plus, membros Safira ou Diamond, né? Que daí você tem mais participação ali na comunidade. Então tudo isso está no site unfix.com e logo em breve no unfix.com.br. Também a melhor fonte aí para consultar. Muito bom. Thiago, muito obrigada. Muito obrigada por trazer o tema, por gravar com a gente. Eu acho que isso rende episódio. Eu ia falar isso. Eu tô esperando o convite pra gente gravar. Tá feito, tá aí, povo. Pode guardar que vai rolar, porque eu também quero saber mais. Mas, de qualquer maneira, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada pela palestra, foi muito massa. E é isso, galera. A gente se vê na próxima. A gente se vê. Um abração a todos.
Fala galera, Flor na área, estamos aqui direto do SG Rio, tentando fazer um experimento, gravando com algumas pessoas que fizeram palestras muito legais aqui ao longo desses 3 dias e tentar compartilhar com vocês um pouquinho do que rolou. Eu tô aqui com o Alex, eu vou pedir pro Alex se apresentar, mas o Alex estava falando sobre inovação, foi uma palestra que eu assisti, na verdade uma conversa com mais algumas outras pessoas, e eu fiquei muito interessada, curiosa, querendo saber mais. Então, a gente vai conversar com o Alex e vai ouvir um pouquinho do que rolou nesse papo aqui do SG Rio. Alex, por favor, conta um pouquinho de quem é o Alex pra gente. Alex tem uma carreira aí longa já, muito no mercado de crédito, bancos. Fiz a carreira toda tradicional, até que em 2014, 2015, fui picado pelo bichinho da agilidade, da transformação digital, da inovação. E desde então, meio que fiz uma virada na minha carreira, mais para a área de negócios. Hoje trabalho com negócios e soluções para o mundo de crédito, que é da onde eu vim. Mas se fosse resumir o Alex, é muito de produto, de estratégia, de negócios e de inovação. Já que você falou em resumir, eu vou aproveitar o gancho e eu queria lançar um desafio aqui. A gente teve o papo que rolou sobre inovação, foram, galera, acho que por volta de 50 minutos aproximadamente, né, se eu não me engano. Conta pra gente aí rapidinho, sei lá, em 5 minutos, não, 50 em 5, você consegue falar um pouquinho o que te chama mais atenção nessa conversa? Teve uma pergunta que me chamou muita atenção, que foi logo a primeira, que é o que é inovação. Então, se você quiser trazer um pouquinho do que rolou aí nesse papo, eu vou ficar bem feliz. Legal, vou tentar trazer um pouquinho não só do que eu trouxe, mas do que os colegas trouxeram ali durante a sessão. Achei que foi um papo riquíssimo. Turma, inovar não é ficar pensando em rocket science, não é ficar pensando na técnica da NASA e tal. Essas ferramentas, elas existem. Pesquisa e desenvolvimento para tecnologia existe e tem que continuar existindo, mas ela é apenas ferramenta. Ela é um ferramental para que um grupo depois combine essas coisas todas, tecnologia, processos e tudo mais, para resolver problema. Então, acho que uma coisa bem bacana da discussão ali é que inovar é resolver problemas, é ter aquela inovação tecnológica ou o que quer que seja aplicada. Então, tem pessoas que podem inovar pegando a tecnologia mais avançada e tem pessoas que podem inovar pegando a coisa mais simples, combinando 2 ou 3 coisas que estão à mão e resolvendo o problema do cliente. Isso sim é inovar. Gerar o valor para alguém no fim das contas, né? É isso, é sobre gerar valor. E aí eu acho que o que a gente trouxe ali muito de debate também é um pouco desse momento que a gente está vivendo, né? É claro que a gente está vendo um momento em que, depois de 2 anos de pandemia, guerra, cenário econômico que estamos passando, a gente está vivendo um momento em que a maioria das empresas estão querendo buscar eficiência. Porque não dá para sair gastando um monte para poder fazer resultado. E é nesse momento que a gente vai ter que trabalhar com mais inteligência. As fórmulas que serviram até agora não vão servir daqui para frente. A gente vai ter que inovar, mas muito linkado com qual é o valor que a gente vai entregar no final, na ponta, para as pessoas. Então, acho que a reflexão que fica aqui é que a gente passou por uma onda de expansão de vários negócios. Eu até trouxe o exemplo das fintechs, que cresceram muito. Eles observaram uma necessidade que tinha no mercado e ocuparam esse espaço. Faltava uma jornada mais client-centric, faltava olhar para o cliente no final, para a dor do cliente, não tentar empurrar produto para o mercado e ocupar esse espaço. Mas talvez essa próxima onda a gente vai ter que olhar com mais carinho, um pouco uma inteligência desse produto de crédito, dessa solução que é dada. Porque de nada adianta você também ter um processo muito fluido, mas depois a pessoa se enforcar, né? Ela tomar tanto crédito que ela não consegue pagar. Então acho que a reflexão aqui, eu terminei falando um pouco disso, é colaboração. Vai ter que se unir o conhecimento de quem consegue fazer produto digital, a experiência, mas também unir com algo que seja sustentável a médio e longo prazo. É o crédito, no caso do crédito, que ele efetivamente ajude a pessoa a realizar aquele sonho dela e não tomar o crédito por tomar o crédito. E aí, eu até anotei, quando eu assisti lá o papo, que eu acho que você trouxe um ponto muito legal, que é sobre entender como a gente vai modelar aquela solução. E é uma coisa que eu falo muito, eu tô fazendo um curso também que fala muito sobre inovação, e eles falaram assim, existe inovação de produto, é claro, mas a gente precisa expandir um pouco a nossa visão e começar a pensar com mais intensidade e inovação olhando para modelos de negócio. Porque é o que você falou, o produto, tecnologia, gente, tá aí, muda, cada dia aparece uma coisa nova.
tem alguém que fala, eu nunca lembro das minhas citações, mas tem alguém que fala que o futuro já tá aí, só tá mal distribuído. Então não é só sobre o foguete que você vai inventar ou reinventar a roda, mas é sobre o que eu consigo mudar na maneira como as coisas funcionam no meu modelo de negócio para que ele seja sustentável e, de fato, eu consiga lidar com uma margem estreita, onde eu não consigo achatar meu custo, eu não consigo cobrar tão mais, né? Então, eu acho que é uma parada muito legal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da inovação, olhando mais para o modelo de negócio, porque acho que as pessoas se prendem muito que é criar algo novo, né? Uma coisa específica, um produto. E não é só sobre isso. Não adianta nada você ter uma solução que resolve também um problema, mas não é viável financeiramente. Ou ela não é viável tecnicamente. Ou seja, a viabilidade é um dos temas importantes. Eu acho que é sempre bom a gente ter um olhar do que a gente quer atingir com isso. Eu acho que durante um tempo a gente falou de inovação olhando quais eram os locais, os pontos, os espaços em que não estavam bem ocupados pelas empresas tradicionais. E a gente inovou ocupando esses espaços. Talvez a próxima onda agora não é mais sobre ocupar espaços mal atendidos. Talvez é sobre criar novos espaços, é ter um pensamento mais estruturante de algo diferente do que a gente viveu até agora. Um pouco da reflexão que eu trouxe no final ali também da sessão foi olhar um pouco mais o propósito. A gente tem que olhar que propósito que eu estou querendo resolver. Eu acho que a galera que trabalha com inovação, que trabalha com produto, que trabalha com negócio, tem que entender que o KR mudou. O objetivo continua sendo o mesmo, inovar, fazer coisa diferente, atender a necessidade do cliente. Mas talvez o KR não é mais sobre ocupar espaços que estão mal atendidos, é sobre criar novos espaços, aumentar o bolo. Pegando o exemplo até do crédito que eu trouxe, que é o mercado que está mais próximo da minha realidade, não é sobre pegar um espaço de um crédito que está mal atendido, mas talvez olhar como a gente aumenta o tamanho do mercado de crédito no Brasil. Lembrando que a gente hoje tem 70 milhões de brasileiros que estão em atraso, negativados, não conseguem nem renegociar a dívida, nem pagar uma renegociação. Como a gente reinclui esse pessoal no mercado de crédito para que ele possa ser incluído na sociedade? Tem mais uma parcela enorme que nunca nem teve acesso ao primeiro crédito, não sabe nem o que é mercado financeiro. Não é nem bancarizado. É bancarizado. Como que a gente usa dessas wallets que a gente desenvolveu, de todo o Pix agora, que facilitou, para inserir essa pessoa, para conhecer essa pessoa com um monte de informações alternativas e tudo mais? Então, acho que inovar nesse momento é olhar para esse potencial que é o Brasil e como que a gente insere essa população, porque mais do que fazer o produto e fazer um negócio viável, tem um senso de propósito enorme aqui na mesa. E aí eu acho que eu pelo menos acredito muito que inovar tem que sempre ter um propósito muito forte por trás, não é só inovar por inovar. Maravilha, gente. É assim que a gente termina esse resumão maravilhoso que o Alex trouxe. Alex, eu queria agradecer. E antes da gente finalizar, se as pessoas quiserem saber um pouquinho mais sobre inovação como um todo, sobre inovação em crédito, sobre você quer contar pra gente onde a gente encontra mais informação? Assim, acho que o primeiro passo, gente, quiserem trocar ideia, me conectem ali em LinkedIn, Alex Franco, tô na Serasa Experian atualmente, então faz uma conexão por ali, pode mandar mensagens, eu sempre procuro responder também e participar. Acho que é o primeiro passo. Falar de inovação é uma coisa muito ampla, como a gente começou falando lá na nossa sessão, né? Inovação, você pode pensar de vários prismas diferentes, então eu prefiro deixar esse canal, o pessoal contacta e eu acho que dependendo do tema que a galera tiver mais dúvida, a gente vai dando as extensões. Maravilha, obrigada, Alex. Espero que você tenha outra oportunidade de vir falar mais num episódio de 1 hora aí que a gente tem. Vou deixar esse convite aqui e a gente se fala na próxima. Obrigada. Até breve. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.